Ok. Bem, muito obrigado. Bom dia também a todos, mais uma vez. Eu não sei se o Sr. Engenheiro Mira Amaral foi pessimista, se foi otimista, provavelmente foi realista, não é? E sendo realista, isso dá-me um mote para uma nota sobre 3 R's. O R da recessão, penso que não temos dúvidas que vamos ter um clima recessivo que se vai agravar, e dentro desse clima recessivo poderemos ter uma recuperação ou uma renovação, na expressão do Pedro Ferraz da Costa. Essa recuperação ou essa renovação, neste contexto pós-Covid, de alguma forma pode ser positivo, no sentido de que usualmente o comboio, o rio, não passa 2 vezes sobre a mesma ponte ou o mesmo local, e aqui talvez isso possa acontecer. E pode acontecer, e o que é que quer dizer com esta ideia do o rio voltar a passar pela mesma ponte? Nós desindustrializamos o país, tornamos o país eventualmente excessivamente dependente da economia dos serviços. Isso foi um bocadinho aquilo que aconteceu a toda a Europa e que levou a este exemplo caricato, nomeadamente dos botões na têxtil do Rio Ave. No entanto, vamos assistir a uma diferença ou uma alteração significativa das cadeias de valor. E essa alteração significativa das cadeias de valor, primeiro, vai corresponder a um encurtamento naquilo que é a externalização de funções por parte dos grupos multinacionais e, portanto, parece-me que, de um ponto de vista corporativo, vamos ver uma reinternacionalização de algumas funções que estavam em regime de outsourcing, nomeadamente também em produção outsourcing no Extremo Oriente. E, ao mesmo tempo, um encurtamento geográfico das cadeias de valor, que é aquilo que o engenheiro Mira Amaral falava, quer do ponto de vista do reshoring, quer do ponto de vista do nearshoring, no contexto da europeização da indústria, portanto, trazer indústria de volta para a Europa. Naturalmente que, se não tivermos indústria no passado, o reshoring não é exatamente aquilo que mais nos interessa, mas o nearshoring, sim, o nearshoring pode ajudar-nos a trazer indústria para Portugal, alguma daquela que perdemos e, sobretudo, aquela que nunca tivemos e que deveríamos ter tido. E é neste contexto, portanto, de reindustrialização europeia com uma possibilidade de nearshoring em Portugal, que me parece que os instrumentos de capitalização que podem estar disponíveis, nomeadamente através dos fundos comunitários que possam ser disponibilizados, são extremamente importantes, porque não se faz indústria sem capital, não se faz exportação sem dimensão e, portanto, capital e dimensão são 2 aspectos muito importantes, e esses 2 aspectos muito importantes são precisamente, do meu ponto de vista, um dos calcanhares de Aquiles da economia portuguesa. Portanto, nós quisemos fazer um pequeno enquadramento muito rápido daquilo que já todos sabemos. As nossas empresas são particularmente reduzidas em termos de dimensão. Infelizmente, antes da pandemia, já continham com um conjunto de capitais próprios extremamente pequenos e um endividamento extremamente alto. Naturalmente que é expectável que, na economia pós-Covid, os capitais próprios sejam ainda mais reduzidos e o endividamento ainda maior, e, nomeadamente, tudo aquilo que anda à volta das moratórias e do diferimento de pagamentos significa, portanto, uma anestesia, mas significa mais dívida, portanto, vamos todos sair com mais dívida no final. E, portanto, não é este o quadro ideal para se investir, quer do ponto de vista de fundos públicos, Estado, quer do ponto de vista de fundos privados, economia privada, para maximizar a utilização dos fundos que, a serem utilizados num prazo curto, implica uma capacidade de fogo particularmente significativa que nós não temos. E daí surge a proposta de poder fomentar o investimento privado, fazendo uso da
concentração de empresas viáveis com empresas em dificuldades em função da pandemia, o que seja possibilitado através de créditos fiscais ao investimento para a recuperação de empresas, créditos fiscais esses que teriam por virtualidade estimular o investimento privado, que se estivessem estruturados em regime de co-investimento permitiriam associar fundos públicos, logo ganhar mais escala e, ao mesmo tempo, através do mecanismo do skin in the game, se há fundos privados, significa que há privados que estão a apostar o seu dinheiro num projeto e, portanto, fundos públicos, à partida, é um bom proxy, é uma boa forma de identificar os bons projetos sem que os fundos públicos sejam capturados por interesses privados, uma vez que é um mecanismo de co-investimento e não um mecanismo de investimento estritamente público. Adicionalmente, nós sabemos que todos estes mecanismos, nomeadamente fiscais, primam por um conjunto de características que tendem a afastar o investidor privado. A sua complexidade, a sua instabilidade, a incerteza sobre a perenidade ou manutenção desses incentivos e, por outro lado, também, como o engenheiro Mira Amaral dizia, num sistema em que vamos ter ajuda de Estado e um mecanismo de co-investimento pode ser configurado como uma ajuda de Estado, há que ser rápido e, sobretudo, há que não reinventar a roda. Ora, este mecanismo de crédito fiscal para recapitalização, recuperação ou renovação de empresas tem a vantagem de poder ser replicado, tal como agora no Orçamento Suplementar foi replicado o CEFEI de 2013, sem alteração. Nós temos neste momento em vigor um incentivo fiscal muito conhecido, já com grande experiência, com muita popularidade junto dos investidores, que é o do CIFID, nomeadamente na modalidade de crédito fiscal para ajuda à investigação e desenvolvimento. E, portanto, se replicássemos o mecanismo do CIFID à investigação e desenvolvimento, agora para o investimento, à recuperação, à regeneração, por empresas de dimensão significativa, de empresas em dificuldades económicas em função da pandemia, conseguiríamos aqui um conjunto de efeitos positivos. Primeiro, a concentração. Pela via da concentração, teríamos o aumento da escala das empresas. Depois, a renovação, a regeneração de empresas em dificuldades através da associação a empresas com mais capitais, o que significava, ao mesmo tempo, uma capitalização, logo, uma redução do endividamento dessas empresas, e, portanto, maior capacidade de resposta. Isto permitiria salvar emprego, na medida em que um conjunto de entidades económicas condenadas a fechar não fariam, permitiria ganhar escala, essa escala permitiria facilitar a internacionalização das empresas, permitiria reforçar os capitais próprios e permitiria que Portugal se posicionasse de uma forma ativa, de uma forma com capacidade de atuar, neste momento de nearshoring, de reindustrialização da Europa que vai acontecer. Em concreto, o CIFID, na modalidade de investigação e desenvolvimento, funciona como um crédito fiscal de 32,5% do investimento em investigação, que, para aquilo que sejam os investimentos adicionais, o aumento ou o incremento face à média dos 2 últimos anos, 50% desse excesso, depois com tetos máximos, como é evidente. E, portanto, podemos ter um crédito fiscal ao 82,5% do investimento, ou mesmo do 82,5% do investimento, caso ele seja incremental. Isso tem sido um instrumento muito poderoso para captar investimento na investigação e desenvolvimento. A proposta seria que fosse dada, a sua simplicidade, 2, dado ser conhecido, logo, dado criar mais expectativa nos empresários de estabilidade, que ele fosse replicado agora para as empresas
para a aquisição e concentração de empresas em dificuldades económicas. Por outro lado, este mecanismo de crédito fiscal ao investimento poderia ser acoplado ao investimento público, ou seja, o investimento é naturalmente privado, mas na proporção de 1 para 1, na proporção de 2 para 1, numa proporção que fosse considerada adequada, poderia haver, e na minha opinião deveria haver, um mecanismo de co-investimento público, permitindo, como eu dizia, escalar o montante do investimento disponível para o turnaround, a renovação destas empresas em dificuldade e, ao mesmo tempo, criar o proxy adequado para a definição desse tipo da seleção do investimento a promover e, portanto, a ser objeto do co-investimento público. Adicionalmente, nós temos já todos os instrumentos disponíveis para esse co-investimento. Temos a Instituição Financeira de Desenvolvimento, temos a PME Investimentos, temos conjuntamente com a Centro de Garantia Mútua a ideia de fusionar e criar um banco de fomento. O banco de fomento seria útil, falta saber se há tempo para o criar dentro deste sentido de urgência que o engenheiro Mira Amaral também salientava, mas mesmo sem banco de fomento, a instituição financeira de desenvolvimento e a PME são mais investimentos, são mais do que suficientes para lançar este programa de promoção de investimento, primeiro alicerçado num incentivo fiscal replicado do CIFID, 2, com investimento. E, tal como o engenheiro Mira Amaral referia, eu só saliento a urgência de tomar decisões e avançar para o terreno, porque os fundos são significativos, mas os fundos não são, como um mito urbano que se criou no país, distribuídos na proporção da população, do PIB, do território, mas sim no mérito dos projetos. Portanto, isso significa que, desde logo, há necessidade de ter projetos. Depois, há necessidade que esses projetos tenham mérito e, portanto, há que pensar muito seriamente o que fazer neste movimento de reindustrialização da Europa, de encurtamento das cadeias de valor, de nearshoring, de reshoring e também de encurtamento das funções dentro dos grupos multinacionais. Mas, sobretudo, para além de projetos e mérito, é necessário que subjetivamente seja reconhecido mérito a esses projetos. Alguém vai avaliar os projetos e o seu mérito e, portanto, mais do que projetos e mérito, é preciso defender o mérito dos projetos e nós sabemos que, infelizmente, nunca tivemos grande sucesso nessa campanha na Europa e sabemos que, pelo contrário, os alemães são extraordinários nesse movimento de defesa do mérito dos respectivos projetos. Adicionalmente, o nearshoring na Europa tem ótimas condições em Portugal, mas também tem ótimas condições no Interland de influência próxima da Alemanha. E, portanto, um país como a Alemanha, dominante na União Europeia, com capacidade de grande promoção dos seus projetos, com fundos que já utilizou na sua economia e com interesse em utilizar também estes fundos em economias de proximidade da Europa, se não nos colocarmos no terreno muito rapidamente e com capacidade de atuar e de defender os nossos projetos, claramente vamos ver estes fundos passarem ao lado, o que seria uma pena, porque, como disse no início, um comboio ao Rio nunca passa duas vezes na mesma estação ou na mesma ponte. Desta vez parece que é possível que assim suceda, mas isso implica reconhecer o sentido de urgência e, nomeadamente, a possibilidade de utilizar instrumentos que já estão definidos, não reinventar a roda e colocá-los muito rapidamente no terreno. Obrigado. Muito bem. Estamos com o tema introduzido
Isso é